o ITQB Nova é uma instituição que foi criada há mais de 30 anos, há quase 40 anos, penso eu. E na altura foi uma instituição que foi criada de uma forma, eu diria, fortemente original para aquilo que era o panorama nacional. Foi criada por iniciativa de um conjunto de pessoas, da qual devo destacar o professor António Xavier, que aliás dá o nome ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier. E no início o Instituto teve uma lógica de instituição aberta, ou seja, o Instituto recebia investigadores e docentes de várias universidades, e que no fundo construíram aqui um ambiente que eu diria muito original, muito sui generis e muito intenso, muito participado. Anos mais tarde, na altura CITQB mudou de nome, passou a ITQB e foi integrado na Universidade Nova de Lisboa. Portanto, hoje somos uma unidade orgânica da Universidade Nova de Lisboa, totalmente alinhados com aquilo que são os objetivos e a missão da Universidade Nova de Lisboa. E dentro desses objetivos e dessa missão, eu elencaria, começando pelo ensino, porque estamos numa universidade, é a nossa função também. O nosso ensino é totalmente dirigido à formação avançada, portanto, mestrados e doutoramentos, eu diria com maior incidência nos doutoramentos, em parceria com outras unidades orgânicas da Nova, mas também com outras instituições na região. E é um pouco um ensino diferente, porque é um ensino em que nós temos os nossos estudantes muito imergidos, muito envolvidos num ambiente de investigação. Isso é um pouco, talvez, diferente daquilo que é normal. Em termos de investigação, a nossa abordagem é a partir de uma investigação fundamental, portanto, nós olhamos muito para tudo o que tem a ver com ciências biológicas, química e biológica. Para quê? Para desenvolver conhecimento que seja relevante nestas áreas, mas também com a preocupação de ter mecanismos de inovação e de criação de valor que se possam depois traduzir numa translação para aplicações reais. Mas a nossa base é a partir do conhecimento fundamental. O nosso terceiro eixo de atividade tem a ver, obviamente, com esta relação com a sociedade. Estamos inseridos num município que tem uma atitude, se quisermos, muito proativa na procura de partilha do conhecimento e da difusão do conhecimento junto dos seus municípios, e nós integramos muito esse espírito, ou seja, temos uma relação muito forte com a comunidade em si, portanto, há esta preocupação de partilha e de envolvimento da comunidade na nossa atividade, mas também, obviamente, o envolvimento com as empresas, a criação de valor, a criação de bem-estar social. Portanto, esta é, se quisermos, a nossa matriz. Portanto, eu diria que o balanço desde a criação, penso que foi em 1986, se eu não estou em erro, eu lembro-me bem do professor António Xavier no início deste processo, eu diria que o balanço é um balanço absolutamente excepcional e eu diria quase único, porque é um percurso que é muito invulgar no meio académico português. Eu diria que, em termos nacionais, somos uma instituição de referência. Foi um posicionamento que ganhamos ao longo do tempo, mas somos claramente uma instituição de referência no país. Repare que o ITQB coordena duas unidades de investigação, o Most Micro e o Greenit, ambas classificadas de excelente, coordena um laboratório associado também classificado de excelente. Portanto, eu diria que aqui há claramente... Quando eu digo classificado de excelente, estou a mencionar a avaliação que é feita pela Fundação para a Ciência e Tecnologias por painéis internacionais. Portanto, há aqui, se quisermos, um reconhecimento internacional da qualidade. Em termos internacionais, o que eu diria é que o ITQB tem um conjunto de grupos de investigação que tem uma enorme reputação e reconhecimento internacional, sem qualquer tipo de dúvida. A nível institucional, eu sempre pensei que em Portugal falta um pouco da ambição de dar escala e, portanto, eu acho que no país sofremos sempre um pouco com isso, ou seja, temos sempre núcleos e focos de excelência. Penso que o que nos falta é a capacidade de ter instituições ou, se quisermos, ambientes, quase hubs de investigação que nos deem esse posicionamento internacional. E penso que aqui talvez tenha havido alguma falta de ambição no país. Penso que a área metropolitana de Lisboa, e no fundo a OERA está nesta grande área metropolitana de Lisboa, teria condições excepcionais para se posicionar dessa forma, mas penso que há algum trabalho a fazer e eu acho que é um trabalho que merece ser feito. Já agora referir que o campus onde nós estamos agora é um campus que vai sofrer alterações profundas, vão no fundo deslocar-se para aqui, para além das instituições que já cá estão, porque aqui no campus está o ITQB, está o IBET, está o INIAV, e virá aqui para o campus o novo instituto, o NINSB, e virá também a Universidade Católica. Portanto, estamos a falar do quê? Estamos a falar precisamente de uma aposta que vem na direção que eu referi há pouco. E eu acho que, apesar de tudo,
não será ainda suficiente para termos tal grande dimensão internacional, mas vem na direção certa, e, portanto, há aqui, se quisermos, em termos do novo campo de Oeiras, uma grande ambição e uma grande expectativa. Estas metas eu penso que têm, se quisermos, níveis e escalas diferentes. Eu penso que o ITQB olha para si próprio com responsabilidades na sua inserção regional e, portanto, eu diria que teríamos 3 escalas, uma escala regional, uma escala nacional e uma escala internacional, se quisermos. Na escala regional, aquilo que me parece muito importante é precisamente a forma como o ITQB e o município de Oeiras se têm vindo a relacionar e o impacto que temos tido no município. Portanto, essa escala para nós é absolutamente essencial. E quando eu falo destas 3 escalas, para mim elas não são, se quisermos, contraditórias, aliás, são completamente complementares. Ou seja, regionalmente termos relevância e termos uma inserção forte não é de modo nenhum um contraponto de termos uma projeção internacional. Acho que, aliás, se completa. Essa inserção regional para nós é muito importante. A nível nacional, repare, nós temos tido um conjunto de atividades científicas no ITQB que nos tem posicionado, se quisermos, numa forma de liderança nas áreas em que trabalhamos. Isso sem qualquer tipo de dúvida, não só pela qualidade dos grupos que temos, pela qualidade das infraestruturas que temos, quer dizer, temos aqui infraestruturas que são únicas no país e algumas delas são mesmo o nosso central de infraestruturas do país. E depois, numa escala internacional, o que é que eu posso dizer? É que, apesar de há pouco ter mencionado que era importante ter uma escala, se quisermos, maior, posso dizer é que mesmo aqui o ITQB tem sido uma instituição que tem, de alguma forma, tido um posicionamento com grande visibilidade internacional, ou seja, nós coordenamos 6 grandes projetos internacionais, portanto, em termos de coordenação mesmo, 6 grandes projetos internacionais, e temos um conjunto de atividades que, sob o ponto de vista científico, são relevantes sob o ponto de vista nacional, mas são relevantes sob o ponto de vista internacional. Se calhar é muito extenso eu falar de alguns dos projetos que temos aqui, mas temos projetos que têm a ver, por exemplo, com o desenvolvimento de uma plataforma de desenvolvimento de novos fármacos que permitam atuar sobre agentes patogénicos, por exemplo, podem derivar de uma nova pandemia. Portanto, é um tipo de atividade em que é um grande projeto em que estamos envolvidos. Temos muita atividade em tudo o que tem a ver com o estudo de bactérias resistentes a antibióticos, é uma área muito forte dentro do Instituto. Mas como nós trabalhamos em biociências lato sensu, que se aplicam não só à saúde, mas a áreas que têm mais a ver também com sustentabilidade, com o ambiente e até com a produção de alimentos, que é uma coisa que é importante. Por exemplo, temos atividade que parte do fundamental, da compreensão do fundamental, mas, por exemplo, de como é que diferentes espécies de arroz podem ou não ser sempre resistentes a situações de seca. Vamos ter uma situação de alterações climáticas. Eu acho que quando estamos perante alterações climáticas temos de ter 2 atitudes. Uma será tentar minimizá-las, todo o esforço que está a ser feito para limitar a emissão de dióxido de carbono, mas a outra componente é adaptar-nos, porque é inevitável que elas vão acontecer. E, portanto, este esforço de adaptação só pode ser bem feito se compreendermos os mecanismos que estão por trás e como é que podemos atuar sobre eles. E, portanto, é este tipo de atividade que também temos. Portanto, internacionalmente é um pouco isto. Todos estes projetos que eu estou a falar têm dimensão internacional, têm impacto internacional. A ciência não se fecha dentro do país, é uma ciência que tem projeção e no fundo, é dessa forma que nos estamos a posicionar. Bom, o município de Oeiras, eu penso que é um município exemplo no país e a realidade é essa mesmo, ou seja, nós temos desde o início, se quisermos, há muitos anos esta parte, uma colaboração muito intensa com o município de Oeiras. Isto tem a ver com um conjunto de atividades muito diversas, tem a ver com atividades em que nós temos a participação junto ao município em atividades, por exemplo, de dinamização de clubes de ciência cidadã, participação no Conselho Geral de Escolas. Portanto, há um envolvimento que não é artificial, é muito próximo, junto às escolas do município. Portanto, há aqui uma componente de relação com os municípios e com as escolas, com os cidadãos, que é muito relevante. Temos também um conjunto de atividades com o município de Oeiras que tem a ver com a inovação e temos ainda hoje a atribuição, mais uma vez, dos awards do Innovalley, portanto, projetos de inovação, prova de conceito, que mais tarde possam ser translacionados para produtos com benefício real para os cidadãos. E temos uma atividade também de internacionalização, com a procura de poder trazer mais eventos para o Conselho, tanto conferências científicas, trazer também investigadores, há aqui toda uma componente.
Devo dizer que o município de Oeiras tem sido excepcional neste processo. Acho que poderia ser um exemplo para outros, acho que seria um modelo a seguir para outros municípios. Mas já agora também dizer que esta relação com o município de Oeiras tem sido excepcional e de alguma forma ela tem ajudado a colmatar aquilo que eu identifico um pouco como um subfinanciamento da ciência. E isto é um queixume que todos fazemos, mas é uma realidade. Eu acho que a ciência está subfinanciada no país e esse subfinanciamento causa dificuldades que são verdadeiramente difíceis de ultrapassar. Se nós pensarmos que nós, como instituição, aquilo que é verdadeiramente relevante para uma instituição são as pessoas que cá estão, ou seja, os nossos investigadores, os nossos colaboradores. Portanto, nós temos de ter aqui pessoas que têm um enorme empenho, um enorme comprometimento com a instituição, mas também de talento. Portanto, mas uma instituição faz de quê? Faz-se das pessoas e faz-se de termos mecanismos de funcionamento que são adequados, que são participados e que ajudam precisamente as pessoas a envolverem-se. Ora, a capacidade de fixar pessoas envolve financiamento e essa é uma dificuldade que nós temos vindo a sentir. Portanto, aqui, se quisermos, é óbvio que os apoios que temos no município de Oeiras não são suficientes para combater todas essas situações, mas a relação é muitíssimo importante e é uma relação que nós queremos sempre aprofundar. Já é muito importante que o município de Oeiras não desinvista daquelas em que já colabora connosco. Para nós é muito importante manter as atividades que já temos, mas se eu puder elencar dois tipos de apoios que me parecem verdadeiramente importantes, um deles tem a ver com a capacidade de dotar o município de infraestruturas para acolhimento de cientistas, principalmente jovens investigadores. É muito difícil atrair pessoas quando não temos condições depois de alojamento para elas. Portanto, essa seria uma das áreas em que o município, eu sei que o município tem feito coisas nesse sentido, mas se calhar reforçar ainda mais. Outra área que me parece que podia ser interessante é que nós acolhemos alguns equipamentos que são verdadeiramente únicos e são muito importantes para o país, e aqui, se quisermos alguma parceria com o município, podia ser muito interessante. Ou seja, não é fácil criar infraestruturas únicas. Seria interessante, em conjunto com o município, identificar em que áreas é que nós queremos fazer apostas de grandes equipamentos, infraestruturas, que nos ajudassem precisamente a criar aqui um polo que seja diferenciador de outros polos de investigação, seja no país, seja internacionalmente. E, portanto, aqui é um trabalho conjunto com o campo, como tem sido até agora, precisamente identificar onde é que podemos fazer esses investimentos.